Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para realizarmos esses estudos da nossa irmã Joana de Ângeles. Lembrando aí e informando para quem está assistindo pela primeira vez que nós estamos estudando a obra Seja Feliz Hoje, que é um livro ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Estamos fazendo hoje a lição de número 26, intitulada Sorrisos e Angústias. E esse livro, meus irmãos, ele tem 30 lições. Então nós já estamos chegando ali no finalzinho dele. E eu vou passar para vocês hoje o título da próxima obra da Joana que nós vamos estudar. Então anota aí para você poder depois adquirir esse livro e acompanhar os estudos conosco. O título é Tesouros Libertadores. A Fraternal sempre faz a compra, quando a gente começa um novo livro no estudo de quinta-feira, no estudo de reforma íntima, a Fraternal sempre compra alguns exemplares para disponibilizar, para vender para as pessoas que têm interesse em comprar. E não está sendo diferente desta vez. Eu recebi notícias de que a Fraternal já está com alguns exemplares e que agora para início de novembro também chegam mais na Fraternal. Então, os interessados entrem em contato com a equipe da venda de livros, procure se informar aí com quem vocês podem ver essa compra para adquirir a obra, porque logo a gente está começando o livro novo, tá bom? Na lição de hoje, meus irmãos, Joana, ela vai trazer para nós uma reflexão importantíssima e eu acho assim que ela consegue na lição de hoje despertar os nossos corações para a necessidade que nós temos de exercer otimismo ante a vida e de nos vigiarmos para termos um comportamento assim, que não é uma coisa fácil, né? Tendo em vista a situação espiritual que nós nos encontramos, as dificuldades que nós enfrentamos nesse processo de evolução espiritual. Então, a mensagem vem ao mesmo tempo que nos fazer um convite a ver a vida e exercitar essas virtudes no nosso cotidiano, vem também fazer uma reflexão do universo íntimo do ser imortal, que vive então às voltas com as dores existenciais. E daí a razão de cada vez mais o convite amoroso da irmã Joana para que nós nos vigiemos e busquemos viver com amor e viver com a prática da alegria junto das pessoas com as quais nós convivemos e ante as nossas dificuldades, né, que a gente enfrenta. A lição é belíssima. Vale a pena realmente fazer a leitura dessa lição e ela começa falando pra gente que às vezes nós estamos estampando um sorriso no rosto, mas guardando no íntimo imensa dor. Então ela começa a dizer desses tantos que vivem por aí, pelo mundo, que ora se comportam de uma forma ou de outra, dependendo do momento que esteja vivendo ali, né, na posição de filho, na posição de pai, de trabalhador, de esposo, de esposa, e que essas mudanças vão exigindo do indivíduo
comportamentos de fortaleza, de coragem, mas que às vezes por dentro a gente está em frangalhos, nós estamos esmigalhados, né? Vamos dizer assim. E aí ela vem fazendo essa reflexão para dizer para a gente o quanto que é importante a conduta otimista ante a vida. Como que é importante isso? Que é diferente da gente às vezes fazer a reflexão de uma mensagem dessa e falar assim, mas Joana então tá mandando eu viver de aparências? A gente pode se perguntar isso, né? Então essa mensagem que ela tá trazendo, ela quer que a gente viva de aparências, né? E aí é preciso ter um olhar na leitura atento para perceber que não é essa a mensagem da Joana, mas que ao mesmo tempo ela vai nos dizer o quão importante é sermos confiantes, mesmo quando a vida parece que não está nos sorrindo. Então vamos a esse estudo, porque ele é belo, viu? Ele é muito bonito mesmo. Então vamos lá. E como sempre eu vou pegando algumas frases aqui para pontuar as nossas reflexões, tá bom? Então ela começa, lembrando aí o título é Sorrisos e Angústias. E ela começa assim: quem te observe o semblante jovial, aureolado de sorriso espontâneo, de forma alguma perceberá as sombras da angústia que se agasalha nas paisagens das tuas emoções. A maneira como expressas alegria não deixa lugar para o conflito que te asfixia interiormente, fazendo-te sofrer quando a sós. Olha como é que ela está dizendo pra gente, ela está falando assim, que a gente vive, quem nos vê pode falar assim, nossa, mas fulano é tão meigo, tão doce, né, tão tranquilo. Ou então, nossa, fulano tá sempre alegre, né, tá sempre sorridente. Então Joana tá dizendo que nós estamos na vida e que essas coisas acontecem, essa leitura que as pessoas fazem de outras é fruto do comportamento, da forma como a pessoa se posiciona e tudo mais. Em contrapartida, ela está dizendo pra gente assim, mas no íntimo do ser, muitas dores são vivenciadas, muitas aflições são compartilhadas. Então ela diz pra gente assim, nesse momento reencarnatório, nesse momento que nós nos encontramos, a vida ela vai se desenhando dentro desse cenário de muito sofrimento ainda, porque espíritos enfermos morais que somos, ainda estamos em processo de transformação. Então, as coisas que acontecem à nossa volta ainda nos ferem muito. Dores, mágoas que a gente traz, marcas do nosso passado. Quando a gente ainda não entendia Jesus, quando a gente ainda não se alimentava da seiva da vida espiritual. Então, distante que nós estávamos de Deus, muito a gente incorreu em erros, em equívocos, em delitos. Natural de quem está distante do Pai. Então, hoje a vida se apresenta para a gente com todas essas marcas do nosso passado, que se manifestam hoje para a gente naquela insatisfação ante a vida, nas tristezas que a gente tem, no medo, na insegurança,
na angústia, nos processos depressivos. E lidar com isso não é simples, não é fácil, realmente. Porque, entendamos bem, a encarnação presente, ela tem a sua estrutura do ser encarnado, que está ali no cenário de vida que necessita para o aprimoramento oriundo dessas experiências, né, que acontecerá oriundo dessas experiências. A gente está ali num tempo histórico, político, social, humano, vivendo próximo de espíritos tantos dos quais nós precisamos estabelecer relações. Então, o acaso não existe, nós estamos reunidos pela família, pela amizade, pelo compromisso profissional, pela fé religiosa. Nós estamos reunidos a almas, espíritos encarnados, que têm para conosco a tarefa de contribuir com o seu comportamento para as experiências que nós precisamos viver. Assim como a gente também tem um papel importante na vida deles. Então a vida vai se entrelaçando nessa estrutura para a gente construir verdadeiramente a felicidade. Só que quando a gente volta, e aí vamos botar em conta quantas encarnações nós já tivemos, é natural que a gente tenha marcado no nosso íntimo aquela sensação de falência, aquele medo do retorno à vida física, se nós vamos acertar, se dessa vez a gente vai aproveitar as experiências que a vida está nos trazendo, se dessa vez a gente vai conseguir manter uma conduta reta no bem. Essas incertezas de quem reconhece o seu estado psíquico, emocional, quem tem noção da sua trajetória, né, de tantas vezes que faliu nos empreendimentos de evolução. Então é natural que a gente reencarne ainda muito temeroso, sem saber se a gente vai acertar. Então a vida vem trazendo para a gente as experiências do passado que se comungam com essas marcas que estão no espírito. Então, diante de uma situação ou de outra, a tristeza vem com maior vontade, a angústia se mostra mais intensa, o medo assola as nossas energias, e o nascer dessas emoções, desses sentimentos ante as experiências, isso é extremamente salutar. A gente não pode entender que dessas ações da vida e dessa efervescência do nosso mundo íntimo ante as experiências da vida presente, que isso é uma coisa ruim, porque não é. Porque a partir daí nós temos condições de nos conhecer melhor, nós somos tocados naquelas feridas que precisam ser tratadas, que precisam ter cura. Então a gente vai aos pouquinhos, como nós costumamos falar em doses homeopáticas, revisitando essas emoções do íntimo e tendo a oportunidade de trabalhá-las novamente, num novo cenário, num novo tempo histórico, com novas oportunidades, numa outra linguagem, mais fortalecidos no processo preparatório antes do nosso retorno à vida física. Então, elas são extremamente saudáveis. Então, quando Joana vem falando isso aqui para nós, ela está dizendo assim, mas existe dentro de você
né, do espírito imortal, essa dor que ainda nos marca, que ainda está muito forte dentro da gente e que às vezes o outro não vê, numa visão acanhada, numa visão pueril, numa visão irresponsável, pensa que mas para o outro é só flores e ainda faz às vezes a comparação, a vida do outro parece que é uma maravilha, a minha é esse caos, ainda faz essa comparação que é no mínimo injusta, porque Deus jamais teria privilégios com nenhum de nós. Então nós todos, sem exceção, estamos regidos pela lei de ação e de reação. E é a cada um segundo suas obras, né? Não tem como a gente estar fugindo disso não, né? E a visão acanhada às vezes nos faz ver o que aos nossos olhos salta como sendo uma coisa muito boa para o outro, nem é tanto assim, né? A gente precisa ser vigilante nisso. A gente precisa parar de ficar querendo aquilo que é do outro. Porque no processo reencarnatório, cada um tem o que merece. Aquilo que a gente busca, porque está lá no Evangelho, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á, isso é da lei de evolução. Aquele que mais se esforça, com certeza mais vai conseguir. E aquilo que é de cada um é do merecimento de cada um. Então a gente tem que parar de ficar olhando o outro, achando que a vida para o outro é de luz e alegria e a nossa de trevas, quando na verdade as trevas que nós vivemos foram buscadas uma a uma por nós e ainda estão sendo alimentadas por nós na presente encarnação. Então a gente precisa, se a gente quer luz, a gente tem que viver em luz. Se a gente quer que a vida sorria para nós temos que sorrir para a vida. Tentar encontrar na nossa existência presente as dádivas divinas que chegam até nós e que por rebeldia, por ingratidão, a gente não reconhece. Então, é buscar dentro de nós o sentimento de gratidão a Deus. E deixa cada um que viva a sua história aí. A gente precisa pensar nisso, né? Mas aí Joana continua assim. Muitos amigos te invejam a existência tranquila e formosa, sem saberem das turbações que te sacodem e do desespero que às vezes pensas não mais poder ocultar. Joana está falando para nós. Isso. E às vezes a gente acha isso do outro, né? O caminho, ela vem, o caminho de todo lutador do bem é áspero e de acesso difícil, em razão dos desafios que surgem em cada trecho da jornada. Porque esses desafios, aqui Joana coloca aqui, esses que nascem do convívio, que a gente estava acabando de falar aqui agora. Que nasce principalmente das relações e que nasce da estrutura da nossa vida, do nosso cenário de vida. Porque a gente está interligado pelas relações e por essa situação social, política, humana, né? Que a gente está aí, como eu já falei. Então,
o que vem, o que é oriundo dessas relações e dessas situações de coisas, é que gera pra gente os desafios, porque justamente vai tocar o nosso íntimo naquilo que precisa ser vencido. Substituir o nosso queixume pela gratidão, substituir o nosso ódio pelo amor, substituir a nossa raiva pela tolerância, pela paciência. Então, sair dessa estrutura ainda muito primitiva nas suas emoções e buscar a autoiluminação é o grande desafio de todos nós. Então é disso que a Joana está colocando aqui. Aí ela vai e diz o seguinte: muitas vezes, né, a gente gostaria de abrir o coração sofrido, narrar as nossas frustrações e anseios nobres. No entanto, todos exigem de nós a expressão da felicidade. E a gente teme e não fala. Olha isso. Vamos pensar sobre isso? Porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente nasce com essa sensação de falência, porque a gente muito errou. É fato. No nosso processo das múltiplas encarnações, né? Na nossa escala de desenvolvimento mesmo, né? Obedecendo aí aos princípios do progresso que está marcado na nossa existência, porque é da lei divina e imutável. Ao mesmo tempo, a gente nasce querendo acertar, né? Tirando aí as exceções, quando nós reencarnamos, o nosso desejo é de acertar, porque muitos já erramos, a gente então quer vir nessa encarnação agora e acertar, a gente não quer errar. Então a gente nasce exercendo sobre nós um controle muito grande, exacerbado pelo orgulho, que não nos deixa ser advertido sem nos magoar, que não nos permite sofrer uma crítica sem revidar, que faz com que nós queiramos ser o perfeitinho. Então, as melhores ideias são as nossas, nós somos os mais inteligentes, os mais espertos, os mais ativos. E quando a gente vai na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, a gente fica meio que querendo brincar de Deus, achando que a gente vai conduzir tudo da forma como a gente quer, como se a gente tivesse controle das horas e da vida das pessoas. Então a gente quer fazer dos filhos, do esposo, da esposa, dos pais, marionetes nas nossas mãos, e aí a gente quer conduzi-los da forma como a gente acha que tem que ser. Porque afinal de contas, a gente acredita que as melhores ideias são nossas. Que a melhor forma de saber viver é a nossa. Que nós temos a capacidade de proteger os que amamos de todo o sofrimento do mundo. E aí a gente fica criando pra gente uma estrutura de fortaleza e acaba, às vezes, por exercer no outro essa atitude, roubando do outro a liberdade de agir com autonomia. Então, criamos pessoas dependentes de nós. É o filho que é dependente, é o marido que é dependente, é a esposa que é dependente, são os pais que são dependentes. É o chefe que espera de nós o melhor.
e nós achamos que temos que dar conta de tudo. Então, nesse estado psíquico, a gente não encontra tempo para dizer do que está aqui dentro, da dor que a gente está carregando, do cansaço que nos marca, do desejo de jogar a toalha. E isso é tão grave porque nós somos seres humanos, falíveis, frágeis, inseguros. A fortaleza que nós precisamos é do amor. E se em contrapartida a gente tem que dar esse amor, nós necessitamos dele profundamente. Então, quando a gente se coloca numa posição dessa, de que a vida nos cobra, as pessoas nos cobram e a gente se cobra, a gente cria um estado psíquico de desequilíbrio profundo. E a gente não vai dar conta disso por muito tempo. Então a Joana está colocando pra gente assim, mas tem horas que você quer falar da sua dor. Que você precisa falar do que sente. Ô, meus irmãos, e que bênção quando a gente consegue colocar para fora aquilo que está nos ferindo tanto, aquilo que nos está engasgando, aquilo que nos está fazendo perder o sono, né, se alimentar mal. Quando a gente consegue colocar isso para fora e ter quem nos ouve. Então, isso é muito importante. A Fraternal tem esse trabalho da orientação espiritual realizado pelos nossos irmãos lá na Fraternal. E isso é importante demais, porque quando a gente vai dentro da orientação espiritual e fala do que está nos acontecendo, nós estamos dizendo para os irmãos espirituais assim: cuida de mim. Eu preciso da ajuda e eu te dou o consentimento de me ajudar, de estar ao meu lado e de me proteger. É preciso fazer isso. É o bater a porta que ela vai se abrir. A espiritualidade superior, ela faz por nós tudo que está ao alcance dela, mas ela não vai fazer aquilo que a gente mesmo precisa fazer. E buscar é uma ação que tem que ser nossa, não é? Então a Joana fala, a Joana está colocando até agora aqui para nós, para a gente não se perder no texto, até agora ela está dando o cenário de nós. Ela está dizendo, você sorri aqui, você tem a jovialidade ali, né? E aí todo mundo faz de você uma leitura que tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas quem é você de fato? O que traz o seu coração? Aí ela tá começando a tocar nesses pontos nossos. E agora ela falou, né? Parou nesse parágrafo aqui. Quantas vezes você queria dizer da sua dor, mas porque os outros esperam de ti essa fortaleza, essa alegria, você se fecha. Aí ela continua assim: és forte e abnegado, mas és também humano. Olha isso. Mas és também humano. Então a gente sofre mesmo, a gente é frágil. E não é um quesito só das mulheres, não. Os homens também. Os homens também. Com essa cultura, criados ainda com essa cultura de que é o provedor, de que tem que ser o lado forte das coisas, muitos vivem imensas angústias. Mas é preciso dividir isso, né? Com pessoas sérias, responsáveis, mas principalmente com Deus. Joana continua assim, olha. A vida transcorre
e no palco das apresentações és um ator. Tá falando isso para nós, olha isso. És um ator que muda de uma para outra obra, sempre assumindo o papel imposto. Olha isso. Bem diverso do que és e de como estás. Então existe uma... Joana está dizendo assim, existe uma diferença entre o que a gente traz no âmago do ser ou do momento psicológico que a gente está vivendo, daquilo que a gente transparece para os outros. Então, quando ela fala dos papéis aqui, ela está dizendo assim, mas num dado momento você assume o papel de mãe, no outro você assume o de profissional, aí do outro você tá lá na casa espírita, servindo de instrumento para um trabalho. E nessas mudanças de papéis, para cada situação dessa, a gente vai tramitando, se impondo, né, agindo conforme aquela situação nos impõe. Aí ela vem e faz o seguinte comentário. Olha esta frase. Ela diz assim: fazes bem assim procedendo. Olha só. Porque aí a gente pode falar assim, não, mas então ela é para eu viver de aparências? É isso que ela está me propondo aqui? Olha só, que pergunta que a gente pode tirar dessa interpretação. Porque é preciso pensar no que ela está falando aqui, para a gente não ter uma interpretação errada. Ela está dizendo, traz dor, né? Cada lugar você está de um jeito. E aí ela vem e fala na frase seguinte: fazes bem assim procedendo. Ponto. Olha só. A Terra não é um paraíso, nem um presídio, mas um educandário, assinalado por experiências diversas, nas quais se lapidam, se preparam, né, se modificam, tratam, né, aperfeiçoam as imperfeições e se aprimoram as tendências nobres. Se te fosses queixar, apresentando os teus erros e remorsos, arrependimentos e culpa, haveria mais sombra dominando a existência. Vou continuar, olha lá. Trabalhando-se a mente por recuperar-se, diluindo os clichês negativos, arquivados, ressumando a miúde, né, de hora e outra, logram-se renovação e disposição saudável. Então, olha, eu vou parar aqui nisso. Olha isso aqui que ela tá colocando aqui. Então, quando ela fala ali, faze bem assim procedendo, ela está querendo dizer o seguinte: a Terra não é paraíso nem presídio. Ou seja, você não está aqui para gozar da alegria perfeita, mas você também não está aqui para ficar preso e inativo. A Terra é educandária. Então, todas as situações que a vida física nos traz, das relações com as pessoas, dos fatos vivenciados, é para nós lições para a vida imortal. E exercer, olha como é que fecha isso, e exercer ante a esses conflitos, a essas situações tão diversas,
dos diversos papéis que nós exercemos na vida presente. Uma atitude de otimismo, de confiança, de alegria, de gratidão, de esperança, mesmo que no íntimo a gente não esteja se sentindo assim, é extremamente educativo para nós e para os outros. Olha isso. Por que é para nós e para os outros? É para nós porque quando o oposto disso tudo ressurge dentro de nós, dessas nossas experiências do passado, daquilo que um fala, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente enxerga, e aí vem as ideias, vem os preconceitos, vem os aborrecimentos. Quando a gente se contrapõe a esse estado íntimo, oriundo das nossas imperfeições, quando a gente se contrapõe a isso com coisas boas, nós estamos quebrando um automatismo de pensamentos, de ideias e de comportamento que ainda marcam a nossa história psíquica e espiritual. E é dessas relações, dessa vivência no bem, se sobrepondo ao mal, que a gente vai conseguir de fato fazer com que as nossas transformações do ponto de vista moral e espiritual se efetive. Então ela está querendo dizer viver de aparências? Ela está falando ainda aqui de busca. Ela está falando aqui de esforço. Ela está falando aqui de planejamento. Joana está de novo colocando, bate que a porta vai se abrir. Busque e você vai achar. É isso que ela está falando para nós. Se o cenário atual das nossas encarnações, num planeta de provas e expiações, é de dificuldade, perdurar essa dificuldade está em nossas mãos. Então, quando a gente olha a vida com otimismo, sempre com a esperança de recomeçar, errou aqui, recomeça para tentar acertar, reflitamos sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre os nossos pensamentos, é nessa construção que a gente deixa o homem velho que ainda está em nós para surgir uma nova pessoa, fortalecida novamente, na fé e na esperança. Os espíritos iluminados não encontram razões para queixas, nem para tristezas, nem para desencantos, nem para se sentir ofendidos, magoados, preteridos, porque eles reconhecem o valor da vida espiritual, estão movidos, tocados pelo amor. Então essas coisas não os ferem mais. Fere a gente, que é humano, que é o que a Joana está colocando aqui. Fere a gente. Olha que linda essa mensagem da nossa irmã Joana para nós hoje. Veja se ela realmente vem mexer com as nossas estruturas íntimas, para a gente refletir sobre isso tudo. Olha quando ela fala aqui do batei, olha na frase mais à frente que ela coloca. A vontade desempenha um papel relevante no processo existencial. Cada qual pode conquistar a plenitude esforçando-se e insistindo sem desânimo. Bater que a porta vai se abrir. Jesus falou isso para nós. Ninguém consegue, olha, ela é enfática, ninguém consegue o conhecimento e a iluminação sem um imenso contributo de esforço e de abnegação. Então, estar numa atitude renovada
de alegria, de amor ante a vida, de esperança, de gratidão, é valoroso demais, velho. É necessário até, não é? Ela diz assim, olha que interessante agora, olha onde ela vai. Da maneira como consegues disfarçar as tuas aflições, colocando na face a máscara de júbilo, olha só, vai um pouco além e busca ser realmente feliz. Vou repetir, olha essa frase dela. Da maneira como consegues disfarçar as tuas aflições, colocando na face a máscara de júbilo, vai um pouco além e busca ser realmente feliz. E é nesse exercício. É tentando enxergar as concessões que Deus nos dá. É olhando isso. É tentando enxergar isso. Não medindo esforços para que essa alegria, que às vezes o coração está dilacerado e a gente está sorrindo ali, porque o outro merece esse sorriso nosso, porque o outro espera esse sorriso da gente, porque isso vai fazer bem ao outro. Da mesma forma que isso, a gente precisa trazer esse sorriso para dentro. Saber enxugar as lágrimas da dor com a busca incessante do trabalho no bem. Com a busca incessante do autoaprimoramento, que nasce desse esforço, porque sem esforço, sem luta, não virá. Ela continua assim. Sai da aparência para a realidade e começa agora a viver a emoção da alegria legítima. Então, mais uma vez, ela vem reforçar aqui, ó, pra gente. Distribua alegria e esperança por onde você for, mesmo que a vida não esteja te sorrindo. Sorria. Transmite alegria e não estará sendo falso. Não estará sendo errado. O outro merece isso de nós. O mundo merece isso de nós. Respirar numa aura de alegria e de esperança alimenta essas energias que nos envolvem. A gente se contagia pela alegria do outro. A gente pode sorrir pelo jeito do outro sorrir. Como é bom o sorriso de alguém, não é? E aí ela diz aqui, pra gente sair então dessa coisa só do outro e trazer para dentro de nós. Ela fala, és filho de Deus, falando pra gente. Deus te ama e te espera. Ela finaliza a lição dizendo o seguinte: conheces a palavra do Senhor, que ora te felicita? Portanto, não lamentes e exulta de contentamento. Torna-te instrumento da felicidade e ajuda os teus irmãos da amargura e da depressão. Poderás fazê-lo se o desejares sinceramente. Poderás fazê-lo se desejares sinceramente. Pondo Jesus no teu pensamento e em teus atos, os espinhos que te ferem florescerão sem mais afligir-te. Então, ela fecha aqui
dizendo para nós que nós ainda estaremos lidando com os desafios, com os espinhos da vida, porque nós estamos em processo de transformação, então isso é natural. Mas eles já não vão ferir tanta gente, se a gente conseguir exaltar dentro do nosso coração a felicidade verdadeira. A prece de São Francisco de Assis, ela fala disso. O que Joana hoje vem trazer para a gente é um convite a isso, porque São Francisco fala que nós deveríamos ser instrumentos da paz, e aonde houver ódio, que a gente levasse o amor, né? E ele vem descrevendo aquilo tudo para nós. A verdade é que a espiritualidade maior conta com o nosso concurso, porque, meus irmãos, às vezes o amigo do caminho, aquela pessoa que se esbarra com a gente no nosso cotidiano, ela pode não ter ninguém por ela. E a mensagem de esperança e de alegria, para chegar a ela, precisa partir da gente. E Deus conta às vezes com a gente nisso. Assim como para as pessoas do nosso lar, para as pessoas do nosso trabalho, né? É preciso que a gente pense nisso, nessas coisas, nessa nossa necessidade de servir ao outro com amor, sem descuidar da gente. Tem hora que a gente vai sofrer mesmo, chorar, a gente precisa buscar a quem a gente possa desabafar as nossas dores, uns ajudando aos outros, para que todos nós possamos vencer. Meus queridos irmãos, que Deus possa nos permitir o aprendizado que a gente necessita, que a gente possa aproveitar as oportunidades que a vida nos traz e que Jesus seja sempre a luz a iluminar os nossos caminhos. Deus abençoe a todos nós. Muita paz. Até semana que vem.